Olá pessoal, eu sou Rafael Germano e nesse vídeo a gente vai ver mais alguns exemplos sobre equações. Nesse caso aqui, a gente vê uma equação bem peculiar. Por quê? Porque nesse caso, além do x estar presente no primeiro membro, a gente tem um x presente também no segundo membro. Porém, nesses casos, não há dificuldade, porque basta a gente utilizar também o princípio da soma ou da multiplicação, se necessário, que a gente vai conseguir eliminar esse x aqui no segundo membro. Também, se vocês acharem necessidade para ficar mais simples, vocês podem inverter essa ordem. Então, por exemplo, se aqui a gente tem x mais 6 igual a 16 menos x, se necessário, vocês podem inverter isso, sendo que fique 16 menos x igual a x mais 6. Isso vai muito de vocês, mas nesse caso, para mim, está ótimo do jeito que está. Então, a gente não vai precisar utilizar isso aqui, tá? Então, vamos lá. X mais 6 é igual a 16 menos x. Primeiro passo é a gente utilizar o princípio da soma para a gente eliminar essa constante aqui. No caso, essa constante é o 6. Para mim eliminar 6, basta eu colocar o oposto a ele. Então, a gente tem x, que já estava antes, mais 6, menos 6, porque é o oposto de mais 6, igual a 16, menos 6 pelo princípio da balança. Veja, no primeiro membro eu coloquei menos 6, no segundo membro eu também devo colocar menos 6. Isso aqui menos x. Continuando. Bem, o x eu não tenho com quem efetuar operações aqui, não tenho como simplificar, então eu vou repetir. X, 6 menos 6 dá nada, então fica somente o x, igual a 16 menos 6. 16 menos 6 dá 10. E eu vou baixar o menos x. Beleza. Agora eu já tenho somente x no primeiro membro, porém no segundo membro eu não tenho apenas a constante. Eu tenho aqui também esse x. Como é que eu vou fazer para eliminar ele? Bem, a gente pode utilizar também o princípio da soma para também eliminar esse x, tá? Como vai ser isso? Bem, note que esse x é negativo. Para eliminar, eu tenho que colocar o oposto. O oposto de número negativo é positivo. Nesse caso, o oposto de menos x é mais x. Então, vamos lá. X, como eu vou ter que colocar aqui no segundo membro mais x, então já coloco também no primeiro membro, mais x, igual a 10, menos x, mais x. X mais x, 2x, igual a 10, menos x mais x é uma soma de números opostos. Quando eu somo os números opostos, ele o quê? Se anulam. Então, isso aqui vai dar 0. Então, fica somente o 10. Continuando. 2x. Bem, eu preciso do valor apenas de x. Para eliminar esse 2 aqui, a gente utiliza o princípio da multiplicação. Basta fazer o quê, então? Basta que eu multiplicar o 2x pelo oposto desse número, no caso 2, né? O oposto de 2 é... O oposto não, perdão. O inverso de 2 é o quê? 1 sobre 2. Então, vamos lá. 1 sobre 2 vezes 10. Utilizando o princípio da balança, o que eu fizer de um lado, tenho que fazer do outro. Então, vezes 1 sobre 2. 2 vezes 2, 2. Dividido por 2, sobra apenas o x. 10 vezes 1, 10. Dividido por 2, dá 5. Então, nesse caso, o valor de x é 5. Bem, pessoal, nesse segundo exemplo, a gente tem aqui, ó, x mais 22 igual a 12x. Vamos tentar resolver ele? Bem, primeiro passo é utilizar o princípio da balança para eliminar esse 22. Então, a gente tem x mais 22 menos 22, que é o oposto a ele, igual 12x menos 22. Lembrando sempre do princípio da balança. O que fizer de um lado, eu adiciono no outro também. X, vou repetir ele, porque eu não tenho com quem somar.
22 menos 22 dá 0, então fica somente o x. Isso vai ser igual a 12x menos 22. Como esses monômios aqui não têm parte literal igual, a gente não tem como simplificar eles. Então, basta repetir. Ok, no primeiro membro, a gente já conseguiu deixar apenas o x. Porém, no segundo membro, a gente tem esse 12x ainda. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar o princípio da soma para eliminar esse 12x. No caso, a gente tem que fazer o quê? Tem que somar o oposto a ele. Nesse caso, o oposto de 12x é menos 12x. Então, x menos 12x é igual a 12x menos 12x. E menos 22 a gente repete. Então, vamos lá. Eu tinha um x, eu tirei 12 e vai ficar o quê? Devendo 11x. Isso tudo é igual. 12x menos 12x dá 0, sobra 22. Então, menos 22. Ok. A gente agora ficou com 11x. Então, a gente precisa fazer o quê? Utilizar o princípio da multiplicação para eliminar com esse 11 aqui. Quem será o oposto? Quem será o oposto do menos 11? Será o quê? Será 1 sobre menos 11, tá? Oposto não, me perdoem, o inverso, tá? O que acontece, ó, se eu tenho menos 11, o inverso dele vai ser o quê? 1 sobre ele mesmo, tá? Então, o inverso de menos 11 é 1 sobre menos 11. Vamos continuar aqui, ó. 1 sobre menos 11 vezes menos 11x igual a menos 22 vezes 1 sobre menos 11. Olha a multiplicação aqui, ó. Menos 11 vezes 1 dá menos 11. Menos 11 dividido por ele mesmo dá 1. Então, o resultado aqui é 1x. Do outro lado, menos 22 vezes 1 dá menos 22. Menos 22 dividido por menos 11. Vamos lá. Menos com menos dá mais, então o resultado é positivo. 22 dividido por 11 vai dar 2. Bem, pessoal, este foi o vídeo. Espero que tenha sido útil. Se restou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E até o próximo Código Matemática.